Partiu me amando, partiu triste por me deixar, nenhuma alegria o espera. Por isso, os pensamentos de quem ficou descansam tranquilos, sem serem perturbados por fantasias dos novos amores e prazeres à espera do que morreu, pois nada o aguarda. A morte pode ser a eternalização do amor. A morte pode ser a eternização do amor. A morte fixa a bela cena, enquanto a partida destrói a bela cena. Porque geralmente, como nós ficamos apaixonados por aquele momento maravilhoso que nós vivemos com a pessoa amada, quando ela vai embora por causa de outra pessoa, porque não gosta mais, fica aquele vazio, fica aquela pergunta, aquela raiva, né? Aquele ódio, aquela coisa de insegurança e falar assim, onde foi que eu errei? Por que essa pessoa não gosta de mim? Por que essa pessoa, né, fez isso comigo? O que acontece, né? É destruído os sonhos ali, aquelas cenas maravilhosas que a gente passou com a pessoa, acaba naquele momento. Porque a pessoa nos deixou, traiu, ou quis ir embora, ou deixou de amar. Mas quando a pessoa morre, a gente sabe, a gente tem aquela fantasia de que, morreu me amando. Ninguém vai ficar com aquela pessoa, ninguém vai beijar aquela pessoa, ninguém vai abraçar aquela pessoa como eu. Não vai ter ninguém melhor na vida dela do que eu. E nós, não é só na vida amorosa, né? Quando nós temos uma amizade, quando nós temos alguém da nossa família que simplesmente para de conversar com a gente, às vezes a pessoa fica assim, poxa, será que essa pessoa encontrou uma pessoa mais amiga do que eu, mais fiel? Será que na minha família eles encontraram aquela outra pessoa é melhor do que eu, tratou eles melhores do que eu? Será o que eu fiz de errado? São as cenas, né? Igual aquela cena maravilhosa de Natal, todos nós na mesa, juntos, né? Aquela coisa maravilhosa que a gente sempre sonha de uma família unida, cheia de paz, cheia de alegria, abraços, beijos, palavras, eu te amo todo o tempo. Aí quando a família se desfaz, a gente fica pensando, será que nesse Natal eles estão reunidos e estão felizes? Será que estão pensando em mim? Será que em algum momento eles se lembram de mim? Será que naquelas horas que eles precisam da pessoa, eles se lembram de mim? Pelo menos nessa hora, quando precisa de alguém? Será que eles se lembram de mim? Aí fica, será que ele não lembra de mim? Será que quando ele beija ela, ele lembra de mim? Será que ele lembra do meu perfume? Será que ele lembra das coisas que eu gosto de comer? Será que ele vai levá-la no mesmo restaurante que ele sempre me levou? É, infelizmente nós temos isso, né? Isso dói, dói na alma. E aí, quando a pessoa morre, a outra fica triste, chora, sofre. Mas com o tempo a pessoa fala, poxa, mas pô, ele não vai ter mais ninguém, né? Essas pessoas morreu, mas morreu me amando, morreu gostando de mim, morreu sabendo que eu era uma boa pessoa. É, sempre é assim. Sempre nós temos assim coisas para comparar, sempre comparamos as coisas, sempre estamos ali olhando para o que está acontecendo em nossa volta, mas sempre estamos cegos. Nem sempre estamos de olhos abertos. Aquela coisa de comparação o tempo todo, de falar, não, eu fui mais importante. Ou eu sou mais importante, né, na vida dessa pessoa, independente de qual relacionamento que eu tenho com ela, o que eu tive com ela, eu fui mais importante, eu fui mais amiga, eu fui mais companheira, eu fui fiel. Às vezes a pessoa fica o tempo todo se autoafirmando, o tempo todo assim, mas eu fui maravilhosa com essa pessoa. Será? Será que o tempo todo? Porque a gente tem aquela coisa assim de nunca pensar nos nossos erros. A gente sempre acha que aquilo que não magoa a gente, não magoa outra pessoa. Às vezes a gente faz uma coisa com a pessoa, mas a gente pensa assim, isso não foi uma mágoa, isso não, né, dava para magoar, isso não é nada que faça mal.
Mas a outra pessoa pode ser mais frágil, né? E aquilo que você falou, ou aquilo que você fez perto dela, magoou ela. Porque nós somos diferentes e temos, né, limitações, nós somos limitados. E às vezes a gente esquece que nós somos limitados. Mas nós devemos pensar antes de falar. Nós devemos pensar antes de agir. Nós devemos pensar que tem humanos envolvidos, são sentimentos, são dores. E não é só de um humano, são de vários. Porque quando você faz com um, você faz com várias pessoas que amam aquela pessoa. Quando você mexe com a pessoa, você tem que ver que você está mexendo com a família. Que você está mexendo, quando você quer destruir um, você fica cega. Mas às vezes você destrói até você mesmo. Pessoas que você não gostaria de destruir, pessoas que você não gostaria que fizesse mal, alguém fizesse mal para elas. Você acaba fazendo muitas pessoas infelizes. E tem aquela coisa, né? Porque se nós não vamos pagar em vida, quando Jesus voltar, nós vamos pagar pelos nossos erros. Nós vamos dar conta no dia do juízo. E as pessoas esquecem disso. As pessoas às vezes parecem que estão vivendo um mundo de carochinha. Acha que a Bíblia é um mundo de carochinha, de histórias. Que o demônio não existe, que Satanás não existe, que simplesmente a Bíblia é uma coisa social, é um livro que as pessoas sociais leem, né? Que a sociedade lê e que a sociedade coloca Deus como uma pessoa da sociedade. A pessoa esquece que nós vamos dar conta e que Jesus existe sim, que Deus existe e que a eternidade existe e que nós podemos pagar pelos nossos erros quando Jesus voltar. E quando ele voltar, tudo aquilo que nós fizemos com os outros, ele vai mostrar. E aí, o que nós tivemos em vida, nós não vamos ter na morte. E você talvez está pensando que a Bíblia é um conto de carochinha, que a Bíblia não é realidade. Você talvez já está vivendo assim. Você talvez vai na igreja, senta no banco, talvez você pede alguém para orar com você, ou você ora para alguém, mas você não dá importância do tamanho de Deus. Você simplesmente acha que ele não existe, acha que ele não vê as coisas. Aquela coisa de você comer um doce escondido quando você está com diabetes e acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, você fala, não tem ninguém vendo. Aí nesse momento você coloca Deus como ninguém, sendo que ele é onisciente e onipresente. Aí você coloca Deus como ninguém. Quer dizer, ninguém quer dizer Deus não existe. Quando você fala ninguém está vendo o que eu estou fazendo, aí ninguém, né? Você colocou Deus como ninguém. Ele não existe para você. Quando você faz as coisas erradas e você pensa assim, não, eu vou fazer escondido porque ninguém vai saber. Então você está colocando que você não confia em Deus, que você não acredita em Deus. Aí você vai lá e zomba de uma pessoa que falou, olha, não acredito em Deus. Sendo que você está fazendo as coisas achando que está escondendo de Deus. Eu estou escondendo dos homens, eu estou escondendo de Deus. Mas Deus não é onipresente e onisciente? Como é que eu estou escondendo também de Deus? Será que eu ainda não percebi que eu tenho essa mania de fazer escondido dos outros, humanos? Mas eu nunca penso em Deus. Olha, Deus está vendo. Já reparou? Que às vezes até você fala assim, Deus está vendo. Deus está vendo quando você quer afirmar alguma coisa. Olha, eu sou uma pessoa boa. Deus está vendo, né? Mas você, na hora que quer esconder as coisas dos outros, na hora que você faz maldade, faz ruindade, na hora que você fala mal, faz fofoca, na hora que você faz coisas horrorosas, você não pensa que Deus existe. Você simplesmente ignora Deus. Você simplesmente coloca Deus como a Bíblia como um livro comum que você lê todos os dias, porque às vezes você é obrigado a ler. Você leva ela debaixo do braço, mas você não cumpre o que está escrito ali. Aí você coloca Deus na gaveta, fala, Deus, eu não confio no Senhor. E eu, na verdade, eu nem sei se o Senhor existe. Então, por isso que eu estou fazendo, porque para mim existem seres humanos que respiram, que falam e que eu escuto eles. Mas o Senhor, não vou esconder nada do Senhor não, porque o Senhor não é importante, porque eu acho que o Senhor não existe, que o Senhor não está me vendo. E outra coisa, eu também nem acho que vai ter Jesus aqui na terra e que eu vou, depois que eu morrer, quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar.
e que os meus pecados vão me condenar. Então eu vou continuar pecando, e se o ser humano não me vê pecando, eu vou viver uma vida boa. Aí você acha que você não é ateu, mas você é ateu, porque você faz as suas trapalhadas, nós fazemos as nossas trapalhadas, e simplesmente nós não pensamos que tem algo maior, um rei, um Deus, vendo a gente fazer as nossas trapalhadas, né? A gente acha assim que ninguém tá vendo. Se ninguém tá vendo, a gente coloca como ateu, não acredito em Deus. Deus não tá me vendo, Deus não é onipresente e onisciente, Deus não é. Para pensar. Você não pensa assim? Você não faz aquelas coisinhas erradas? E a gente não pensa que Deus está vendo e que Jesus vai voltar, que vai ressuscitar, que nós vamos pagar, que vai para o inferno, vai para o céu. Você é ateu, né? E você acha que você não é. Você acha que você não é. Eu tenho certeza que você pensa que você. Ó, eu não. Eu estou fazendo tudo o que Jesus me pediu, tudo que Deus me pediu. Tá fazendo nada. Tá fazendo não. Olha aí, olha para dentro de você, olha para você mesmo, para de olhar para o lado, para de olhar para a pessoa do lado, para a pessoa atrás de você, olha para dentro de você, que é mais importante. Para de ser ateu e acredita mais em Deus.